Saudações! Professor Gabriel Almeida aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre os 4 caminhos do Kung Fu, caminhos esses por onde todo praticante de arte marcial chinesa passa. O que eu vou falar aqui hoje se aplica também às demais áreas, mas eu vou dar um foco no Kung Fu. Então aproveite esse conteúdo porque aqui está um dos grandes segredos da arte marcial para que você se torne realmente bom, para que você evolua tecnicamente mais rápido, para que você desenvolva uma compreensão maior da arte. É importante você entender que existem esses 4 caminhos para aproveitar cada uma dessas etapas aqui, o que a maioria não faz. Então se liga bastante nesse vídeo, já deixa um like, se inscreve, ative o sininho de notificações e dá o seu alô aí nos comentários. A sua participação nos comentários faz muito bem aqui para a nossa relação, é muito importante. Então comente, tá? Muito bem. Eu tenho falado nos últimos vídeos da importância da gente ter uma visão um pouquinho mais a fundo, mais crítica do Kung Fu. Que Kung Fu é trabalho duro, porém não é apenas isso. Deve-se utilizar muito da inteligência para que o seu Kung Fu realmente se torne bom e você um dia venha se tornar um mestre. E também da importância da gente não ir com a maré, no efeito manada, fazer igual todo mundo faz, porque já está tudo estabelecido aí. Todo mundo faz a mesma coisa, tudo muito igual, achando que vai evoluir. E aí se cria uma ilusão de que a evolução está vindo, que você está ficando melhor, mas na verdade não está. E muitos acabam se frustrando nesse caminho, né? Então o efeito manada é muito perigoso. E os 4 caminhos justamente estão aí e as pessoas usam o efeito manada nesses 4 caminhos, sem se dar conta que o aprendizado delas está, a vivência delas está cada vez mais desgastada, deteriorada, não está ali na sua melhor maneira de ser. Então a vivência que a gente tem nas coisas, elas podem ser muito boas, depende da gente entender a estrutura onde tudo isso está acontecendo. Então o vídeo de hoje é sobre isso, até para você poder inclusive aplicar o conceito da melhor forma possível, aplicar o conceito de unidade técnica. Lembra que eu falei no último vídeo também? Para que você possa se adaptar às demais áreas, aos demais estilos, você precisa também identificar em que etapa você está e como aproveitá-las da melhor forma possível. Bom, Gabriel, beleza, mas que 4 momentos são esses? Que 4 caminhos são esses? Que 4 etapas são essas? São, primeiro, o caminho do aprendizado, Xue, como é chamado em mandarim. Já vou explicar cada um dos caminhos. Segundo, o caminho da prática, o aprendizado leva à prática, Lian. O terceiro caminho, o caminho da fixação. Você aprende, pratica e fixa em você tudo aquilo que está sendo passado. Xiou. E o último momento, a cereja do bolo desses 4 caminhos, que é o momento da compreensão maior, chamado Wo. Então, você aprende, pratica, fixa e compreende. Aqui é o pontapé inicial. Se aqui as coisas começam a dar errado, aqui elas tendem a piorar, aqui elas vão de mal a pior e você aqui não consegue essa total compreensão, você não colhe os frutos que são justamente, que nascem justamente nessa 4ª etapa. Então preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante. Todo mundo passa por isso. E todos nós, inclusive os professores e mestres, passam por isso o tempo todo. Porque esses caminhos eles se repetem, é claro que de maneiras diferentes, mas as 4 estruturas se mantêm, tá? Então, no primeiro momento do aprendizado, é aquele que a gente começa a aprender algo com alguém, em algum lugar, tá bom? Isso pode acontecer, esse pontapé inicial pode ser dado de forma planejada ou não. Pode ter sido um acidente, tá? Você pode ter caído de paraquedas numa aula de Kung Fu, como aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu comecei na capoeira, isso aos 11 anos de idade, eu planejei ir, porque eu queria. Eu vi o filme Esporte Sangrento na televisão, com o Marco da Casco e fui atrás da capoeira. Acontece que meu pai, um tempo atrás, alguns meses antes disso, ele já havia feito o convite para eu ir para a capoeira, que acontecia no pátio da escola que ele dava aula lá na Cidade de Deus, né? É um bairro que tem aqui no Rio de Janeiro. E aí ele me chamou, Gabriel, vai lá, eu dou aula à noite, no mesmo horário da aula da capoeira. Meu pai dava aula de filosofia e sociologia para o ensino médio, né, na rede pública. E eu não quis ir, mas depois que eu vi o filme, eu fiquei encantado, falei, caraca, eu quero ir para a capoeira. Então eu planejei, eu quis, fui lá e comecei a aprender. 5 anos depois, já com 16 anos de idade, eu fui atrás de aprender ninjutsu. E aí eu vi aquela placa de uma academia que eu passei perto de casa, escrito ninjutsu, Krav Maga, Kung Fu, Jiu-Jitsu, tinha um monte de modalidade, tinha dança do ventre, tinha de tudo. Mas eu fui atrás do ninjutsu, porque eu estava influenciado naquela etapa da minha vida, não queria mais saber da capoeira
E eu queria aquele treinamento na floresta, de me camuflar, de estar com um grupo ali, de treinar aquelas técnicas ninjas. Certamente estava influenciado pelos filmes, né, American Ninja, filmes que passavam na sessão da tarde, essas coisas. E chegando lá eu vi que tinha a turma de ninjutsu muito vazia, não me interessei muito, achei aquilo um pouco devagar. Rolamento só, muita repetição do rolamento. Tá, fiquei até um pouquinho assim meio, não sei se eu vou entrar agora, fiquei naquela dúvida. Mas na sequência eu vi que tinha aula de Kung Fu e eu fiquei para assistir. E era a turma que estava bombando naquela academia, todo mundo treinando bastão, facão, combate, saltos, o treinamento assim, muito cativante. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que nem os filmes de ninjutsu estavam mexendo ainda. E eu falei, esquece ninjutsu, o meu negócio é Kung Fu. E a partir dali o Kung Fu, eu me apaixonei pelo Kung Fu, né? Foi amor à primeira vista, vamos dizer assim. Só que eu caí ali de paraquedas, eu não tinha planejado isso. Então, pode acontecer das duas maneiras, de forma planejada ou não. Independente disso, você começa o primeiro caminho, que é o caminho do aprendizado, aquele que depende do seu professor te ensinar com paciência, passo a passo, com sabedoria, com didática, com método, ok? E você tem a função de receber, deixar entrar, assimilar todo aquele conhecimento que o professor está passando. Isso acontece às vezes no primeiro treino, né? Na primeira semana, no primeiro mês, você aprende e você pratica. Praticar é o segundo caminho, não se esqueça. Esse é o momento que vai depender só de você. Então, no primeiro momento, depende do seu professor. Você tem que ter paciência para aprender, ele tem que ter paciência para ensinar, é uma troca, mas é uma troca onde ele tem muito mais a te passar do que você para ele. Já no seu treinamento, é aquele momento que o professor te deixa no cantinho da academia para você treinar por conta, ou quando ele manda você ir para casa e treinar, fazer dever de casa, às vezes ele nem manda, mas é importante que você saiba que você precisa treinar sozinho. A maior parte do seu treinamento, do seu aprendizado vai se dar sozinho, é na prática, Lian. Então, no momento de Xue, de aprendizado, você tem que fixar, absorver ao máximo do seu professor. Se você puder filmar com a câmera de celular, né? Filme, porque depois você vai poder estudar detalhes que a nossa mente acaba deixando passar. Por isso que hoje a tecnologia está muito a nosso favor, né? Nos meus cursos online, eu uso muitas câmeras, os alunos se estudarem através de vídeo, porque ali não deixa passar nada, né? Mas aí o professor vai te deixar no cantinho, vai depender de você treinar bastante, se aprimorar, se aperfeiçoar, colocar em prática aquilo ali. Aí começa a entrar o efeito do Kung Fu, trabalho duro, né? Ao longo do tempo. Se você tem um professor que vai estar analisando o que você precisa melhorar, não deixar passar nada, você vai estar sendo acompanhado de alguém realmente técnico, alguém inteligente, e o seu Kung Fu vai estar sendo praticado de forma mais inteligente, correto? É aquilo que eu prego aqui para você. Então isso depende também de muita sorte, de você encontrar uma pessoa totalmente disposta a te dar essa atenção e a te ensinar realmente o que ela sabe e até se ela realmente sabe aquilo ali que ela está se propondo a ensinar. Mas se você começa a pôr em prática, tudo começa a se expandir para você. Por exemplo, quando eu aprendia do professor nessa academia, na primeira academia que eu comecei a praticar, eu continuava depois da aula treinando sozinho. A grande maioria dos alunos saíam, formavam um grupinho e iam para a padaria que tinha do lado, todo mundo ali ficar comendo, batendo papo, e a galera não era de treinar muito, era mais pelo convívio, né? Todos esses alunos, ao longo do tempo, foram saindo do Kung Fu. Foram grandes amizades que eu tive, mas abandonaram a arte porque, desde o início, não eram tão incentivadas ou não possuíam dentro dela essa consciência de que elas precisavam realmente treinar sozinhas também. Elas eram totalmente, ou boa parte delas eram muito dependentes do mestre. Então, se o mestre não está mandando treinar ou não está ali para treinar, elas não treinam. Mas eu era diferente, eu ficava treinando porque eu gostava muito daquilo. Eu sentia dentro de mim a necessidade de treinar mais porque eu percebia que tinha muito mais a se aprender. E é que é natural que o professor observe isso e ele comece a te dar mais atenção. Ele vai vendo que você amadurece melhor e que você também merece mais, você está fazendo por onde. Então, os caminhos começam a se abrir. Se você tem esse momento inicial do seu caminho sendo bem pavimentado, a sua estrada ela vai muito mais sólida, muito mais longe. E quais são os caminhos seguintes? É o caminho da interiorização, o terceiro caminho, Shiou. Então você, além de aprender, praticar corretamente, com correção, para lapidar, você interioriza. Então fica automático, igual dirigir. Você dirige, no início, na aula de direção, é tudo uma tremedeira, uma travação, é um suar frio, é um medo. Depois fica tudo suave. Você viaja o mundo de carro suave. Kung Fu é a mesma coisa.
Então, no início, você fica ali naquela coisa difícil, mas depois se torna suave porque você interiorizou. É o Shiou, o momento onde você fixa. Você fixou. Por isso que tem que fixar as técnicas corretas e os conceitos corretos, as ideias corretas. Caso contrário, efeito dominó. Seu ensino inicial é horrível, sua prática é mais ou menos, é péssima, e você vai absorvendo as coisas, vai interiorizando de uma maneira errada, não apenas a técnica, mas alguns conceitos também. E por último, a cereja do bolo é o quarto momento ou o quarto caminho, que é o caminho de iluminação, de compreensão, onde você pega tudo aquilo que você interiorizou e você transforma em algo a mais. Você não é apenas um cara bom nas técnicas, que faz aquilo muito legal ou que é um excelente lutador. Não, você consegue transformar e criar tudo aquele teu aprendizado, aquele teu esforço, aquele teu Kung Fu em algo que pode ser explorado por você. Por exemplo, eu me transformei em um atleta, depois eu me transformei em um professor. Foi o que eu fiz, mas você vai ver que tem outras pessoas que vão utilizar isso para outros meios, outros fins, e você pode, inclusive, aplicar isso em outras áreas da sua vida. Por exemplo, quando eu descobri que a postura que eu tinha do Kung Fu, de interiorizar esse artista marcial na hora de apresentar o Taolu, eu podia utilizar nas minhas apresentações da faculdade, porque eu tinha muita timidez de chegar na frente de todo mundo, manter a postura e falar, levantar a cabeça, o Kung Fu me ajudou nisso. Então, quando eu tinha que levantar da cadeira e ir até a frente da turma, suando frio, nervoso, com medo, para levantar e começar a falar o que eu tinha que falar, boa parte disso veio do Kung Fu. Então, o Kung Fu me ajudou a, levanta a sua postura, permaneça fixo. Então, eu comecei a aplicar em outras áreas. A gente se transforma. Isso é utilizar o Kung Fu com inteligência. Então, não apenas as técnicas estavam sendo interiorizadas da forma correta, não apenas o organismo, o condicionamento físico estava se fortalecendo da forma mais correta e saudável possível, o outro lado também, o amadurecimento, que vem a partir da compreensão, estava se estabelecendo também. Então, é por isso que é muito importante a gente conhecer que tem essas etapas, esses caminhos, e traçá-los, né, da melhor forma possível. Quando você chega numa academia e observa um professor arrogante, autoritário, sem paciência com o aluno, bravo, violento, que não responde nada, não explica direito as coisas, certamente na fase inicial você já vai ter vários problemas lá para frente. O que você vai colher com isso? Nada. Você vai estar numa ilusão de que vai colher, mas não vai colher bons frutos. E a mesma coisa é você ter um bom professor, mas você não treina, que nem alguns amigos que eu tive. Você vai desistir, você não vai se aprofundar. Você não vai você não vai avançar tanto. E aí depois, quando o professor te frear numa faixa, ou não te mandar para uma competição que você queria, ou não te ensinar determinada técnica, é porque você ainda não está preparado, você ainda não entendeu que você vai precisar treinar sozinho também. Certo? E aí você acaba não fixando também as técnicas. Ou quando o professor é ruim, ele te passa as técnicas ruins. Já aconteceu comigo no início. Ruim. E ele acha que ele é bom, ele vai te enganando que ele é bom. E você acredita naquilo e começa a treinar muito, você começa a interiorizar as técnicas todas erradas. E é o que acontece com muita gente. E a teoria que ele passa nem sempre é muito boa também. A parte filosófica, o conhecimento, às vezes está todo deturpado, te ensinando coisa errada às vezes. E aí você vai naquilo, e você vai se transformando numa cópia do seu professor. Lá na frente, você vai acabar sendo medíocre que nem ele. É claro que é muito difícil para quem é iniciante observar quem é um bom professor e quem não é. Mas isso que eu estou falando aqui agora é um perfil de muitos que acabam enganando os alunos. O autoritário, e tem o outro lado também, é aquele que é místico, aquele que nunca te entrega a sabedoria, aquele que faz você ter aquela paciência que se torna uma subserviência, que se torna uma enrolação. Então, eu prefiro aquele cara que é 100% sincero, que abre uma conversa, um diálogo. É assim que eu faço com os meus alunos, né? Então você precisa ter ali uma confiança, você sentir e não ficar imaginando, criando uma situação, não, mas é porque ele é um mestre, por isso ele age assim. Não. Isso aí ficou lá na década de 90, início dos anos 2000, quando eu comecei a praticar. Hoje em dia, fuja disso, porque esse é o perfil que está para te enganar. Fuja do autoritário e fuja do mestre guru, aquele que é cheio de mistérios. Não, isso aí é para te enganar. Isso eu falo por experiência própria. Então busque aquele cara que está aqui, como eu estou tentando fazer, ser o mais verdadeiro possível e mostrar a técnica sendo executada. Às vezes o professor não precisa voar, mas ele pode mostrar nos fundamentos dele que ele detém a técnica e pode te passar, né? E ele tem uma filosofia boa para te passar. Isso é o Kung Fu.
O resto é inventar a história, entende? Então, para que você possa trilhar da melhor maneira esses 4 caminhos, você precisa ter um bom professor, você precisa treinar bastante de forma inteligente, você vai passar por um momento onde você vai entender cada vez mais o seu corpo, você vai interiorizar as coisas e no momento de compreensão você vai entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você consegue fazer e construir a partir daquilo tudo que você aprendeu, para que então um novo ciclo se estabeleça na sua vida. Né? Aqui eu acabei e comecei a treinar outras coisas, então já enquanto atleta, enquanto professor, os caminhos eles não cessam, são iguais às estações do ano. Você tem os momentos certos ali de colheita, do calor, do frio, de plantio, de tudo. O aprendizado é a mesma coisa. E depois você vai levar uma bagagem enorme daquilo que você traçou nesses 4 caminhos, daquilo que você começou a colher no último caminho, né? No momento de compreensão, e você vai levar essa bagagem para os novos caminhos. Tem gente que passa pelos 4 caminhos a vida inteira e não consegue levar uma boa bagagem dali para os outros lugares. Por quê? Porque falharam, foram medíocres, foram medianos nas etapas de aprendizado e de vivência. Então lembre-se disso. O momento do aprendizado, Xue, o momento da prática, Liang, o momento da interiorização, da fixação, Xiou, e o momento da compreensão, Wu, são muito importantes. Carregue esses 4 momentos unidos com você, que você vai ver que o conceito, inclusive, de unidade técnica vai começar a aflorar e você vai começar a se adaptar às diferentes situações cada vez mais. Tanto na questão técnica, de aprender uma nova arte marcial, uma nova modalidade dentro do Kung Fu, quanto de você aplicar nas diferentes situações da sua vida, como eu dei o exemplo aqui da postura enquanto um aluno que vai apresentar um trabalho da faculdade. Então coloque esse ensinamento aí no seu diário, na sua cabeça, tá bom? Guarde para que você, quando for treinar, para quando você iniciar uma prática, já saber que esses 4 caminhos são muito importantes e você deve passar por cada um deles da melhor forma possível. A mesma coisa a gente vai ver dentro das formas do Kung Fu ou do treinamento de Sandá, por exemplo, mas eu vou dar muito foco nas formas do Kung Fu, que elas são mais complexas. Você vai ver que para cada uma delas, para cada etapa, há um caminho. Taolu é justamente isso, caminho, trajeto das técnicas. E é importante que você entenda cada momento desses trajetos, é importante que você entenda que a técnica avançada nada mais é do que o fundamento básico bem feito, que aquele cara que você se inspira, seja o Bruce Lee, o Jack Chan, o Jet Li, um grande atleta de Wushu, ele é uma pessoa que compreendeu esses caminhos e colocou em prática os fundamentos elementares. E é a partir da próxima aula que eu vou começar a falar dos elementos fundamentais que constituem todo um belo Kung Fu, um Kung Fu com muita maestria. Isso está ligado à técnica e a conhecimento também. E é isso que vocês vão encontrar cada vez mais aqui no canal. Então capricha o like se você ainda não deu o like, tá bom? Se inscreve, ative o sininho de notificações, deixa aí a sua dúvida. Espero ter sido claro em relação aos 4 caminhos, que são sagrados esses caminhos, todos nós passamos por isso e muitas vezes a gente não se dá conta. É importante se dar conta, é importante ter um lado crítico e usar o Kung Fu como inteligência, como eu sempre falo com vocês. Então fica aqui o meu recado de hoje. Um forte abraço, saudações, muita paz, muita luz para todos. Zaijian!